CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes... Olá, muito bom dia para você ligado aqui na rádio CBN Campo Grande. Começamos mais uma edição do CBN Agro, hoje dia 19 de outubro de 2019. Outubro rosa, né? Outubro rosa, tá certo. Mês que vem, novembro azul. Chamamos a atenção aí das pessoas para cuidar do corpo, né? Da saúde. E também nós vamos, hoje no programa, falar sobre a saúde do agronegócio, o futuro do agronegócio brasileiro. Nós convidamos para bater um papo conosco o Guto Dobbs Filho, do Lead MS, e o Fernando Rodrigues. Os dois são do Lead MS, porque na próxima semana, na semana que vem, sábado que vem, nós teremos aqui um fórum Lead Agro, o agronegócio do futuro. Inclusive teremos palestrantes aí, entre os palestrantes, o Chico Graziano, que é engenheiro agrônomo e doutor em administração, foi deputado federal pelo PSDB, integrou o governo do estado de São Paulo, é professor de MBA da FGV. Ele estará conosco, inclusive, no sábado que vem, aqui no estúdio da Rádio CBN Campo Grande. Bom, comigo também, meu amigo de trabalho, Jorge Zaidan, bom dia. Bom dia, Éder Campos, bom dia, Guto, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, Éder, obrigado pelo convite. Imagina, sempre às ordens, Guto. Ainda mais quando o assunto é agro, né? É isso aí. Fernando Rodrigues, fica pertinho do microfone, dá um bom dia pra gente aí. Bom dia, Éder, bom dia a todos. Bom, a gente vai falar sobre esse encontro, mas antes, a gente gostaria de conhecer o LEAD, né, que é um grupo de líderes empresariais, um pouco da história, né? Ele chegou no Mato Grosso do Sul recente. Bem recente. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. CBN sempre muito parceira do LEAD. O LEAD é um grupo de empresários que foi criado pelo João Dória no ano de 2003. João Dória, ex-governador do estado de São Paulo, atual ainda, né? Atual governador do estado de São Paulo. Hoje conta com 1.700 membros no Brasil. É um grupo forte, muito sólido, representando 54% do PIB brasileiro. E foi feito um lançamento ano passado e efetivamente as atividades começam em fevereiro de 2019. Começaram em fevereiro de 2019. E o objetivo principal do LEAD é que a gente possa... Aqui, né? Em fevereiro aqui. Aqui em Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. No Brasil já há mais tempo, 2003. Né? 2003. Desde 2003. Hoje tem escritórios em todos os continentes do planeta. Tem escritório em Xangai, Alemanha, na Flórida. Aí tem a ideia e o projeto nasceu no Brasil, foi isso? É a ideia do João Dória. Do João Dória. Nasceu no Brasil, hoje é um dos maiores grupos, mais fortes grupos do mundo de empresários. Atua, como eu falei, em todos os continentes do planeta e é extremamente sólido. E aí Mato Grosso do Sul recebe esse grupo a partir de fevereiro desse ano, né? Fizemos um belíssimo evento que foi Brasil-China. Trouxemos importantes debates, trouxemos ministro chinês, consuleza chinesa, 25 empresários chineses. E a importância do LEAD, além de levantar debate importante para a região, como foi junto à China, que é nosso maior parceiro comercial, é a gente poder fazer conexões. Então, nós trouxemos para cá o presidente de uma empresa chinesa chamada CCCC, com um faturamento anual de 70 bilhões de dólares, para eles conhecerem o Mato Grosso do Sul. A gente, inclusive, articulou uma reunião entre o presidente dessa indústria com uma indústria atuante no Mato Grosso do Sul para projetos em parceria, enfim, colocamos à disposição até um tradutor. Então, o LEAD, ele atua para levantar debates de qualidade para a região em que ele atua e também gerando conexões para aqueles que estão dentro do seu rol de filiados, né? Bom, legal. Cheguei tão rapidamente aqui hoje no programa, né, um pouco atrasado. Eu até esqueci de convidar os amigos para acompanhar também essa entrevista, né, do rádio pelo Facebook. Nós transmitimos também em live pelo Facebook as nossas entrevistas aqui do CBN Agro, bem de como outros programas
aqui da Rádio CBN Campo Grande, tá certo? E eu quero então convidar você para acessar agora, nesse momento aí, o seu Facebook. Vai lá buscar CBN Campo Grande e você vai acompanhar ao vivo essa transmissão, essa live. Bom, Zaidan, a gente sabe da importância, né, da organização dos empresários, de modo que nós vivemos num mundo capitalista, né? Por mais socialista que seja o país, acho que ele é capitalista, não tem como. Assim, nós não fugimos do capitalismo. A China é um exemplo, né? Comunista, porém capitalista. Capitalista, né? E eu pensava sobre essa questão outro dia, né? Por mais que falemos sobre essa questão social, socialista ou socialismo, o mundo é capitalista. E a ideia, cada vez mais, dos empresários é estarem organizados, né, em sociedade para que possam, né, fazer negócios. Eu acho que essa é a prerrogativa do LEAD, né, não é, Guto? A gente poder arquitetar ou pavimentar um caminho para bons negócios. Então, como o LEAD se trata de uma organização que tem 1.700 membros de peso no Brasil, a gente consegue transitar no meio de bons empresários e esses bons empresários, óbvio, abertos para que a gente possa fazer negócio. Com certeza, Aidan. Bom, hoje a gente vê que são muitas ideias que os empresários e até aqueles que não são empresários e pretendem um dia ser, têm para desenvolver projetos muito interessantes. São muitas ideias boas que a gente vê circulando por aí. Agora, essas ideias a gente sente que só vão para frente quando elas têm um lastro, quando elas têm uma gestão empresarial, uma gestão de consultoria que impulsione isso. De que maneira a LEAD exerce esse papel de consultoria, de captação de recursos? Qual é a área de atuação de vocês para ajudar essas pequenas boas ideias que um dia poderão ser gigantescas? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. A LEAD ou o LEAD? O LEAD. O LEAD. O grupo empresarial, Legal. líderes empresariais. Eu acho que eu teria que desmembrar daí um pouquinho, porque óbvio que o LEAD não atua como uma consultoria, né? O que a gente oferece, o que o LEAD oferece é um trânsito entre empresários grandes. Então vamos lá, você tem uma empresa de materiais cirúrgicos ou qualquer coisa assim. Se a gente for olhar para dentro da área da saúde, nós temos, por exemplo, o presidente da United Health, um dos maiores grupos de saúde do mundo, é filiado ao LEAD. Há condições de uma conexão, né? Eu não, óbvio que seria irresponsável da minha parte falar que eu garanto o fechamento de negócio, mas eu garanto que a gente pode te apresentar o presidente da United Health, né? Eu garanto que a gente pode criar uma aproximação. Uma aproximação. Óbvio, fechamento de negócio, aí você sabe dos seus números, ele sabe o que ele pode pagar, o que você pode, e você sabe o que você pode vender, o negócio é entre vocês. Mais ou menos coloca na cara do gol. Exatamente. O LEAD tem condições de gerar um trânsito entre empresários e empresários de grande porte. Agora, quando a gente vai para aqueles empresários que têm boas ideias, normalmente, não estou falando que é regra, mas nós estamos falando de um pessoal um pouco mais jovem. Aí nós temos um braço chamado LEAD Futuro. O LEAD Futuro é atuante com jovens de até 40 anos e que estão ou vindo num caminho... Já passamos a idade, Aidan. Já vocês estão na idade. Que vêm num caminho ou de sucessão, então tem um background financeiro e de história, mas efetivamente estão começando, né? Ou aqueles que estão num caminho de self-made, aqueles que estão se fazendo por si só. Aí nós temos um braço chamado LEAD Futuro. O LEAD Futuro é de vital importância para o jovem empresário. Inclusive, nós temos um evento, para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer um evento que a gente conhece a operação de uma grande indústria no Mato Grosso do Sul. Então, os jovens vão lá para entender como é que funciona, como é que acontece o processo de criação. A gente tem um bate-papo com o presidente da empresa, que ele vai contar um pouquinho. Depois disso, a gente sai para um jantar com o Marcelo, presidente da Energisa. E o Marcelo, presidente da Energisa, vai contar a história dele e inspirar esses jovens e mostrar quais foram os desafios da carreira e tal. Aí, então, nós temos esse outro braço. E dentro dessa atuação aí, captação de recursos é uma das coisas que cabe. Então, a gente fez um pleito junto a alguns fundos que nós temos acesso lá em São Paulo, através do LEAD, para um empresário do Mato Grosso do Sul, que tinha interesse em expansão, enfim.
Então, assim, não somos não é um processo de consultoria, é um processo de trânsito para quem é afiliado do LIDE Mato Grosso do Sul. Maravilha. Bom, o que eu percebo nos últimos anos no Brasil é uma mudança comportamental, social, e aí eu gostaria até que o Fernando também, Rodrigues, participasse com a gente a partir de agora, sobre a questão empresarial. Tradicionalmente, nós brasileiros nunca fomos preparados para sermos empresários. Nós viemos de uma mudança no Brasil, né, do regime de escravidão. Logo, nós tivemos, na década de 50, a promulgação das leis trabalhistas, né, com Getúlio Vargas, CLT. E parece que nessa passagem de escravidão ou de um Brasil mais colonial, a sociedade brasileira ela se apoiou muito, né, na questão das leis trabalhistas, dos direitos do trabalhador. E nós não aprendemos dentro de casa ou nas escolas, né, sermos empreendedores. Diferente do americano, por exemplo, diferente talvez até do chinês, né, mas nós aprendemos dentro de casa que nós tínhamos que estudar para termos um bom emprego ou para fazermos um concurso público e termos uma estabilidade no trabalho. Foi isso que nós aprendemos. Mas eu tenho notado que de um tempo para cá o brasileiro tornou-se mais arrojado no empreendimento, né? E, consequentemente, entidades como o LIDE apareceu para fortalecer ainda mais o pensamento do empreendedor. E a gente percebe que isso vem mudando. Até mesmo o governo tem feito propostas, né, para acabar com o CLT e todo mundo prestar serviço, né? Há realmente essa mudança, esse comportamento na mente, no brasileiro, na sociedade brasileira, de ser mais empreendedor? Vocês percebem isso também? Fernando? Bom, eu acredito que isso aconteça, mas, assim, existe uma mudança. Inclusive, na própria CBN agora, antes do programa iniciar, uma entrevista na CBN Nacional dizendo que 75% das startups morrem em apenas 5 anos. Né? E o próprio, a pessoa que estava sendo entrevistada, ela disse que, mas isso tem mudado, porque existe uma nova figura de empresários grandes, empresários fortes, que resolveram apostar nesses jovens, nesses iniciantes, né, que querem não mais seguir aquela tradicional carreira de concurso público ou de ter uma carteira assinada, né? A nossa família era assim, assinou a carteira? Beleza. Então, o comportamento realmente mudou mesmo. Mudou, tem mudado. Só que, assim, existem algumas coisas que ainda devem ser mudadas, né? Mas, assim, a gente acredita que o pensamento tem mudado. Uma prova disso, como você disse, o LIDE está aí, assim, um dos papéis do LIDE é trazer esse debate de qualidade com audiência qualificada. O que a gente chama de audiência qualificada? Para realmente quem decide e levar essa discussão a quem tem o poder de decisão. Uma prova disso foi o evento que a gente realizou com alguns empresários, com atores do Poder Judiciário, Trabalhista, Ministério Público do Trabalho e Ministério da Economia, que hoje é a fiscalização do trabalho. Então, até então, palavras dele, do juiz de trabalho, até então não havia acontecido isso. O empresário procurar um diálogo com a Justiça do Trabalho para falar assim, olha, a gente quer fazer, a gente quer seguir a lei, a gente está fazendo isso há muito tempo, mas é necessário um diálogo maior, uma forma de aplicação da lei mais branda, mais humana, não só no papel, dentro de um E acho que um dado importante é que quando o Fernando fala em qualificar, nesse evento que nós fizemos, tinham 128 pessoas. Dessas 128 pessoas, estavam representados 132 mil empregos dentro da casa do TRT, um evento organizado pelo LIDE Mato Grosso do Sul, junto a desembargadores, junto, como o Fernando falou, o Ministério da Economia, Ministério, né, e a gente conseguiu levar 128 empresários que representavam 132 mil empregos diretos. E a gente conseguiu debates importantíssimos. Logo depois disso, tivemos um café da manhã daí no nosso escritório. Levamos esses mesmos atores da Justiça do Trabalho para o nosso escritório, aí com apenas 15 empresários bem selecionados e, obviamente, filiados ao LIDE Mato Grosso do Sul, para os atores da Justiça do Trabalho estarem lá como ouvintes. E aí foi a vez do empresário falar. Claro. Foi a vez do empresário falar, olha, por exemplo, tem uma indústria que fica no interior do estado.
E a indústria é o seguinte, ela tem 600 filiados, 600 funcionários. Uma cidadezinha do interior do estado. Eles eram obrigados a colocar um refeitório gigantesco para 600 funcionários. Só que é o seguinte, primeiro que tem turnos. Então não atuam 600 pessoas no mesmo momento. E dentro desse turno, vamos dizer que tem 300. Desses 300 pegam a sua bicicleta e almoçam em casa porque estão a 3 minutos do local onde eles querem almoçar. Eles não querem almoçar no refeitório. Então os próprios funcionários não queriam um refeitório. Aí que a gente fala que há de haver um diálogo e uma flexibilização, e essa é a importância do LEAD, entre um grande empregador, um grande gerador de receita para o Estado, inclusive, que ia ter que mobilizar um capital à toa. Porque o próprio funcionário não usaria um refeitório daquele tamanho. Acho que o diálogo, a interlocução é sempre importante. Para a gente ir para o intervalo comercial, só rapidamente aqui, algo muito parecido com isso, né? O Pentágono americano, em determinado momento, percebeu que tinha muitas baixas nas guerras das quais os Estados Unidos participavam. Alguém teve uma ideia no Pentágono de, ao invés de ficar dentro do Pentágono elaborando, traçando as estratégias militares, por que não chamar alguém que estava no fronte de batalha, que vivia a realidade efetivamente, e que perguntasse para essas pessoas como deveria ser a guerra e não aqueles que ficavam apenas sentados de gravatinha lá no Pentágono. Quando o exército americano fez isso, as baixas no exército americano diminuíram muito, né? Ou seja, ouvir o lado que está diretamente, né, na atuação, no trabalho, põe a mão na massa. E põe a mão na massa, Zaidan? Conhecer a realidade, né? Conhecer a realidade, porque às vezes o magistrado, o juiz tem uma percepção generalizada. Generalizada, né? Claro. E foi o que aconteceu. O empresário falou assim, olha, eu os convido, né? Eu abro as portas da empresa para vocês estarem lá. Por isso a importância dos diálogos. Bom, são 8 horas mais 21 minutos, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos com o CBN Agro deste sábado. Parece que o nosso tom não é agro hoje, mas é assim. No próximo bloco a gente vai falar sobre por que o LEAD MS está aqui no estúdio da Rádio CBN Campo Grande. E já adianto, em semana que vem haverá um grande fórum para debater e discutir o agro do futuro. De volta com o CBN Agro deste sábado, dia 19 de outubro de 2019. 8 horas mais 25 minutos, nós continuamos com o programa de hoje, conversando com Guto Dobes Filho. O que você é do LEAD, hein? Presidente? Como é que é? Diretor? Eu sou CEO. CEO do LEAD. CEO do LEAD. E o Fernando também. Sou diretor de comunicação e eventos. Diretor de comunicação e eventos. Tá certo, né? A gente conversou tanto aqui, e o Guto, além de amigo também, né? E eu não sabia do cargo dele lá no LEAD, né? Mas eu sei, como diz o nosso amigo João Pedro, né? Cuti, sou peão. Né, Zaidan? É isso aí. Sou peão. Bom, voltando ao assunto do LEAD, na semana que vem, dia 26, nós teremos um fórum aqui em Campo Grande. As inscrições são limitadas? São limitadas. Limitadas. Já estão preenchidas as inscrições? A gente tem algumas vagas ainda. Tá, quem pode participar do fórum? O fórum, ele o foco é que a gente tenha lá líderes empresariais do ramo do agronegócio, né? Empresas que transitam no agronegócio ou que tenham no seu nome ou no sobrenome o agronegócio, podem participar. Podem participar. Isso. Não precisa ser filiado ao LEAD. Não, nesse caso não. Tá. Então é o Fórum LEAD Agronegócio do Futuro. Por que o tema Agronegócio do Futuro? Por que essa escolha desse tema? Você vê, existe uma pesquisa que diz que o mercado de alimentos vai aumentar nos próximos anos em 40 bilhões de dólares. Né? E os alimentos, eles são produzidos onde? No campo. Começa no campo. Né? Pode ser processado através de uma indústria, mas ele começa no campo. Então o Brasil já é um dos maiores players do agronegócio, do agribusiness, né? E tem potencial para ser muito mais, E o mercado tem potencial para explorar do Brasil, vamos dizer assim, ou para extrair do Brasil, no bom sentido, muito mais. Então a gente tem condições de crescer. Então é importante a gente falar sobre o agronegócio do futuro. Agora, o que a gente quer? Nós vamos trazer importantes nomes aí do agronegócio, tanto regional quanto nacional, para a gente traçar um panorama. Onde é que nós estávamos, onde é que nós estamos
e para onde nós vamos com o agronegócio, tanto do Mato Grosso do Sul quanto no cenário nacional. Então, a importância a gente olhar para isso é porque o Brasil é um dos maiores players, tem condições de ser o maior, longe do segundo lugar. É só a gente pegar a produção de grãos, que a gente ficava ali atrás dos Estados Unidos, mas vale lembrar que a gente produz em 7% do nosso território apenas, né? E a gente, com esse 7%, tem condições de passar os Estados Unidos na produção de grãos, mas longe. E acredito que esse ano a gente deve passar. Soja. Né? De soja, né? De Milho soja ainda deve está longe, mas soja vai passar. deve passar. Então, a gente precisa olhar para o futuro do não agronegócio. Não é só espaço, né, Guto? Condições climáticas também. Os americanos estão colhendo embaixo de neve nesse momento lá nos Estados Unidos. Ontem o Zaidan divulgou lá no programa, no canal do Boi, o Mais Pecuária, também sobre a carne, né, Zaidan? Quanto o Brasil é exportador de carne. O Brasil hoje é o líder, né? Uhum. E cada vez mais distante do segundo colocado no ranking mundial de exportação de carne bovina. A expectativa para esse ano, só para a gente ter uma ideia, é 2.200.000 toneladas. Já tem gente falando até em 2.600.000 toneladas que o Brasil vai exportar este ano. Ano que vem até mais do que isso. A Índia, que é o segundo colocado, e exporta também búfalo, não é só boi, carne de bovina. Que a principal carne dele é búfalo, né? Da Índia. Está com 600.000 toneladas atrás do Brasil. É o segundo colocado. Depois vem Estados Unidos, Austrália, com 1,5 milhão de toneladas. Quer dizer, o Brasil cada vez se consolida como líder e vai ampliar essa posição de líder, porque você citou muito bem, o grande parceiro comercial é a China, que está habilitando novas plantas frigoríficas do Brasil que vão aumentar as exportações para aquele país. Então, só demos um exemplo de carne bovina, mas tem a suína, tem aves também, tem milho, cuja exportação vai muito bem, soja. Enfim, o Brasil caminha para ser o líder também em outros segmentos. E é por isso que a gente precisa debater, né? Porque você vê, nós temos hoje 70% do nosso território, ele é para a área de preservação e proteção, né? E tudo bem. Agora, o problema é que existem demandas para se preservar e se proteger ainda mais, ou seja, diminuir a nossa capacidade produtiva. Eu não estou aqui defendendo que a gente precisa abrir mais campo para explorar, mas assim, se a gente não olhar para o futuro, e acho que isso é olhar para o futuro, então tem pessoas demandando que a gente proteja. Por que faz uma empresa dar certo e faz ela quebrar? O Fernando falou que startup quebra, enfim. O que faz uma empresa ir para frente e voltar? Algumas razões, né? Mas falta de planejamento, falta de capital. Foco. Acho que são pontos principais. A falta de capital de giro Falta de cliente também, né? Falta de cliente também. Mas, assim, se a gente for para dados mesmo, falta de capital de giro, falta de dinheiro é uma que faz a empresa quebrar. E sem sombra de dúvida. Olha, essa questão da produção, né, que cada vez mais, claro que é uma pressão sobre o Brasil, a gente tem ampliado bastante o debate sobre a produção de carne no Brasil, né? Áreas estão sendo cada vez mais destinadas à agricultura, né? A culturas como eucalipto, que vem crescendo muito, inclusive no estado. Hoje o Mato Grosso do Sul é o maior polo de produção mundial de eucalipto, é o Mato Grosso do Sul, né? Juntamente com outros países como Chile, Indonésia, mas aqui a capacidade produtiva, clima, terra, extensão é maior a nossa capacidade. Cana-de-açúcar que vem aumentando muito também, cada vez mais. E dessa forma a gente percebe que a pecuária vai sendo empurrada para o norte do Brasil. Mas regiões tradicionais, como o Sudeste, São Paulo, Paraná, vão ter que confinar os animais. E o confinamento vem crescendo no Brasil, né? A gente vem percebendo que o confinamento vem crescendo no Brasil. Então, por mais que haja essa cobrança, essa questão de preservação, de área, né, de manter a preservação, a gente tem que também, ao mesmo tempo, perceber que a população mundial está crescendo. Você mesmo disse agora que nós vamos ter que aumentar em 40% a produção mundial de alimentos, porque a população em 2050 vai chegar a 9 bilhões, Zaidan, é isso que nós falamos? 9 bilhões de pessoas. Ou seja, é mais gente para poder comer. E o ser humano vive do quê? De comida, não tem jeito, de alimento. E é interessante essa abordagem do LEAD, né, trazer o agro do futuro,
Porque aqui dentro da CBN, desde que nós começamos o CBN Agro, o nosso intuito foi trazer o campo para dentro da cidade, de modo que a população urbana entenda a importância que o agro tem na nossa vida, né? Olha na sua roupa agora aí. O algodão que produziu sua roupa foi plantado no campo. O sapato de couro que você está usando era de um boi. O café da manhã que você tomou hoje veio do campo. Então, nós temos que entender a importância do agro e esse debate sobre o futuro do agro é bastante oportuno. Concorda, Zaidan? Sim, e a gente tem que estar de olho no aumento do consumo. Você falou em 40 bilhões de dólares, né, nos próximos anos. O grande consumo não vai ser do Brasil, porque a classe média brasileira... Mas a produção sim, né, Zaidan? A produção sim, mas não adianta você produzir se não tiver ninguém para consumir. Para comprar. Então, é o cliente, porque... Exatamente. E o grande cliente vai estar lá fora, porque a classe média do Brasil, que está um pouco com a renda estagnada, a gente acredita que vai melhorar. Eu sou muito otimista com relação ao futuro do Brasil, à economia do Brasil. Mas, por enquanto, ela ainda vai devagar. Agora, por outro lado, a classe média da China e da Índia está crescendo e muito. Eles serão os grandes consumidores Só um futuro. dado, são 300 milhões de habitantes, de pessoas na classe média chinesa, sabia disso? E maior melhorando que a a renda. população brasileira. São 300 milhões na China da classe média. Maravilha. Bom, nós estamos aí a 1 minuto do repórter CBN. São Paulo já está nos convocando, né, para passar o sinal para lá, para que a gente possa ficar informado com as principais informações do Brasil e do mundo nesse momento. Mas dá tempo ainda da gente destacar o assunto de hoje, né? A gente está destacando o Fórum Lide Agronegócio do Futuro, evento que irá acontecer aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no próximo sábado, no Buffet Ondara, é isso? Isso. Buffet Ondara. Ondara Palace, no Parque dos Poderes. Legal, tá certo? Ainda tem algumas vagas disponíveis. Qual é o telefone para poder ligar e ver essas vagas? Pode ligar no 99917 5551. Aí vai falar com a Mônica, vai ter todas as informações. 99917 5551. Legal. Daqui a pouquinho nós voltamos depois do repórter CBN. De volta com o CBN Agro, nós continuamos com a nossa entrevista deste sábado, hoje conversando com o Fernando Rodrigues, ele que é do Lide MS, o Guto Dobbs Filho também, né, são os diretores aqui do Lide MS em Campo Grande, ou CEOs. E o Fernando é da área de comunicação, estratégia de marketing, divulgação. Tanto é que este encontro aqui na Rádio CBN é justamente para isso, para trazer a informação de que no sábado agora teremos um encontro, um fórum, onde será debatido o agronegócio do futuro. E o futuro já está aí, né? O futuro está aí. Quando a gente fala em futuro, parece que a gente está pensando 100 anos para frente, né? 50 anos para frente. Mas não é isso, não. Hoje, quando nós falamos em futuro, acho que 4 anos já é futuro, né? Já está aí, já chegou. Tem um grande nome do mundo de planejamento, que é o Peter Drucker, e ele fala que o futuro ou o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas diz respeito a decisões presentes com consequências lá no futuro. No futuro, então, legal. Quando a gente fala que o futuro é agora, é porque é Tá na hora de baseado, pensar. nas decisões de agora. Que o Legal, futuro nunca vai havia acontecer. pensado dessa forma, e é verdade, né? Tem até uma brincadeira no meio rural. Qual a melhor época de plantar uma árvore frutífera? Sabe, não? Melhor época? Não sei. Agora. Porque daqui a 4 anos, 3 anos, você vai estar comendo frutos. Exatamente. Boa, né? Bom, falar então do evento, vocês vão trazer o Chico Graziano, né? Que é um nome emblemático no setor, né? Chico Graziano, aí Fernando. O Chico, ele é bem conhecido no mundo agro, né? Em quem estuda, em quem acompanha esse mundo. E o Chico esteve aqui já esse ano, num evento da CBN, inclusive, com a FamaSul, e eu estive lá. E, assim, nós escolhemos o Chico, o nome do Chico foi escolhido justamente por isso, porque ele transita, ele passeia nessa questão de momento político brasileiro, né? Qual que é esse momento favorável demais para o agronegócio, e a gente tem visto isso, e sem falar que ele é polêmico. Ele é polêmico, mas numa dose de polêmica que é produtiva, né? Então ele incita o assunto, ele incita ali a polêmica, mas de uma forma bem produtiva. Por isso a gente escolheu o Chico, que atendeu prontamente o nosso convite. Bacana, né? Ele sempre joga os temas no meio, né? No todo, para que as pessoas possam pensar. Claro. É aquilo que nós conversamos outro dia, né?
sobre a questão do pensamento filosófico, né? Eu já tenho falado sobre essa questão, Zaidan, há muito tempo, que nós não temos um pensamento filosófico dentro do agronegócio. Nós não temos. Quando você pega a economia, você tem pensamento filosófico econômico, a medicina, a administração, mas o agronegócio ainda não criou seu pensamento filosófico. O que produz, como produz, para quem produz, quando produz. Nós precisamos começar a pensar dessa maneira. E eu acho que esses grandes encontros, esses eventos, fazem com que as pessoas reflitam sobre isso, né? Onde estamos, para onde estamos indo, porque essas perguntas são pontuais desde que o mundo é mundo, né? Onde estou, para onde vou. Eu queria que você, Fernando, e o Guto também falassem de Mato Grosso do Sul. Quais são as perspectivas na avaliação de vocês de setores que poderão se desenvolver no agro e fora do agro também em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, eu claramente passa por um momento político interessantíssimo, né? Nós temos 2 ministros de Estado, nós temos um senador que preside uma importante pasta de relações internacionais, nós temos uma senadora presidente de CCJ. Então eu vejo que politicamente Mato Grosso do Sul está num belíssimo momento e nós precisamos aproveitar esse momento para trazer alguns pontos importantes. Então eu vi, por exemplo, que... Inclusive, Guto, a ministra viaja amanhã para a China, viu? Beleza, amanhã ela tem feito um belíssimo... já foi? Zaidan disse que já ela foi. Tem feito um belíssimo trabalho com a Ásia, né? Mas, por exemplo, aí eu participei de um fórum lá em São Paulo de infraestrutura e energia com o ministro Tarcísio. E ali, o pessoal do ministério, eles colocaram umas imagens de quanto cada estado ia receber de investimento em infraestrutura para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Mato Grosso do Sul não tinha planejamento de receber nada em 2020. E aí você vê... Os investimentos passam por Mato Grosso do Sul. Mas assim... Não como sede aqui. Né? E aí a gente vê, por exemplo, o senador brigando para poder trazer... O senador Nelson Intrade, eu vi que ele fez um apelo e entregou alguns projetos para Mato Grosso do Sul receber investimento. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é investir em infraestrutura. Então, como a gente tem potencial de exportar muito mais, seja carne, seja o eucalipto, seja algodão, soja, milho, eu acho que o Mato Grosso do Sul precisa, isso é olhar para o futuro. A gente precisa entender como é que nós vamos receber investimentos. Por exemplo, vamos ter a bioceânica, vamos aumentar o fluxo para Porto Murtinho. Caminhões com toneladas e toneladas de peso. A nossa estrutura vai aguentar? Ou será que aquela rodovia ali, em pouco tempo vai estar esburacada e coisa e tal? Então a gente precisa receber investimentos em infraestrutura. Isso é o ponto principal que o Mato Grosso do Sul precisa. E às vezes vai ser um investimento externo, não sei. Mas é importante a gente se preparar para qualquer que seja a área. Mas esses são grandes empreendimentos, né? Estou me referindo a empreendimentos pequenos, que vão começar com uma startup. O que vocês vislumbram de possibilidade para o Estado? A gente pode pensar em tecnologia para o agronegócio. Então, já tem várias startups voltadas para medição de terra. Esse final de semana, inclusive, na quinta e na sexta, eu tive em umas fazendas do interior do estado a dificuldade que é de controle de boi. Né? Rastreabilidade. Então, e a gente vê que já tem alguns grupos pensando em como fazer isso, então, com algumas tentativas. Você viu o que você falou, tem grupo pensando. Por isso a importância do pensamento filosófico e saber o que produzimos e para quem produzimos. As perguntas, elas não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas que mudam o mundo. Né? Com certeza. Os questionamentos que mudam o mundo. Então, essa questão do pensamento filosófico é importantíssimo. Você falou de uma grande estrutura de malha viária, de logística, mas nós temos outros gargalos que tem que ser pensado. Eu não posso começar um projeto hoje, em qualquer lugar do Brasil, hoje, sem pensar nessas estruturas todas, entre as quais a mão de obra. Eu ia falar isso agora. E o segundo gargalo, o segundo mercado que eu vejo que precisa desenvolver e tem campo para desenvolver no Mato Grosso do Sul é a educação. Qualificação. Eu sou proprietário de uma escola bilíngue. Tá? Quando eu fui montar minha equipe, eu entrevistei mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, porque é uma dificuldade você encontrar... Professores? Para professores. É uma dificuldade você encontrar professores
com um nível de fluência de inglês que a gente demandava. Então, a educação profissional, e não só qualificação, mas a educação profissional e a educação de base mesmo, crianças, jovens, é um mercado que precisa ser explorado e será muito bem-vindo aqui no Mato Grosso do Sul. Então, sem sombra de dúvida. Maravilha. Bom, esse tema não se esgota nunca, né? O agronegócio é tema constante, diário, 24 horas por dia nós vivemos e dependemos dele. E a gente vai continuar debatendo esses temas, esses assuntos aqui na Rádio CBN, bem como fora da Rádio CBN. E eu quero mais uma vez convidar aquelas pessoas que têm interesse em participar do Fórum LID, Agronegócio, o Agro do Futuro, evento que o Guto pode deixar para a gente aí os telefones para contato. E o Paulo Cruz já chegou aqui, acelerando. Daqui a pouco você fala, Paulo Cruz. Bom, telefone então é 99917-5551. Também tem mais informações através do nosso site, né, Fernando? O site é www.lidms.com.br. Se você me permite, Éder, eu quero só finalizar dizendo como que vai ser a dinâmica do evento, né? A partir das 9 horas do próximo sábado, dia 26, a gente começa o credenciamento. 9h30 a gente inicia os debates. Serão 2 painéis, né, divididos com os palestrantes, 2 painéis, e haverá o almoço servido também para os convidados ali, e após ali uma área de convivência para a gente aprofundar no assunto. Legal. Paulo Cruz, senta aqui, a cadeira já está quentinha já para você, ó. Olha, está quentinha. Passa um álcool aí. Bom, eu já cedi a cadeira aqui da bancada para o Paulo Cruz, que a partir desse momento começa acelerando com o CBN Motors. Bom dia para você.